Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes, hein, irmão? A gente vê casa cheia, né? A gente fica feliz porque, podemos dizer assim, pela essa causa orava eu, né? O sábado é outra coisa, né, irmão? Não que o domingo não seja boa também, né? Mas o sábado é bem melhor. Mas que Deus continue nos abençoando. Já temos aprendido ali nas classes com os irmãos, né? Nosso professor Demi, nosso professor Evaristo, trouxe ali uma explanação muito boa. E agora nosso irmão Anderson me coloca no estreito. Por incrível que pareça, irmão Anderson, eu passei a tarde todinha estudando a lição. Amém, né? Amém por isso. Mas quando eu fui ver, irmão, era a terceira lição. Quando eu fui olhar, era a terceira lição. Ele está ficando velho, viu? É uma bênção, viu? Senhora? Foi mesmo. A irmã está certa. Mas Deus tem abençoado e nos dado graça. E esse título da lição me chamou a atenção, não é? Missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. E eu vendo, como nós temos visto e falado muito sobre missões, né? E a gente vai logo naquele texto que diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, né? É o ide de Jesus, né? Mas a gente vê que missões também é uma incumbência, né? Também é uma incumbência, um mandado, uma ordenança, né? Que a gente trazendo para o secular, né? Missões. E transculturais é aquilo que envolve, não é, outras culturas, podemos dizer assim, não é? Para a gente ficar bem, não dá, a gente sabe que não dá para chegar lá no final da lição, mas a gente já tem aprendido nas classes, né? Transculturais é aquilo que envolve outras culturas, né? É como um missionário sai daqui para outro país, podemos dizer assim, do outro lado do mundo, não é? E lá ele vai enfrentar uma cultura totalmente diferente. Ele vai ter que conviver com aquela cultura, né? E aprender aquela cultura, porque a dele, podemos dizer assim, que não vai ter muita serventia naquele lugar, porque a cultura de lá é outra. Por isso que ele diz transculturais. E ainda diz assim, a sua origem na natureza de Deus. Aí às vezes a gente acha um pouco estranho assim, porque, permita essa expressão que eu vou dizer aqui agora. Porque tal igreja, né? Vamos dizer assim, que teve uma época aí até que queriam misturar as religiões, o senhor lembra? Que houve assim, não sei se os irmãos queriam misturar as religiões. Mas aí é onde entra a origem, natureza de Deus. Porque é outra cultura. Não é? A cultura da Igreja Assembleia de Deus é uma, da igreja tal é outra, da igreja. Então, cada cá tem as suas culturas. Então, se misturar, vai ficar diferente. A nossa igreja, veja, eu não estou
falando de religião de ninguém, porque não eu não costumo fazer isso. Eu estou dizendo a cultura de cada uma, não é? Cada casa tem as suas culturas. Eu vou dar um exemplo da Assembleia de Deus, da nossa igreja. Podemos dizer assim, crente da Assembleia de Deus não pode jogar bola, um exemplo. Mas tem igreja que pode, é a cultura dela. Não é? A gente tem... A lição está mais falando assim para missões. Para quem é enviado, para o missionário, né? Mas a gente tem também assunto, né? Temos assunto bem pertinho da gente, que trata, que faz a gente comparar, né, uma coisa com a outra. Então é transculturais, né? É o que envolve mais de uma cultura. Amém, irmãos? E a gente vê no chamado de Abraão, né? Quando o Senhor diz a ele, sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí é como está lá escrito no livro de Gálatas, se eu não me engano, Hebreu 11:8, né? Abraão saiu pela fé, né? Tem aquela fé que ele teve em Deus, né? E Deus, tenho certeza que chamou ele, disse, olha, deixa a terra aí, né? E a tua vivência é outra, o teu comportamento é outro, a tua vida é outra, então tu precisa sair daí, né? E ir para uma terra que eu vou te mostrar para onde é que tu vai. E ele não teve demora, né? Não teve demora, teve assim aquela disposição, aquela coragem, só pela fé. Né, irmão? Que o crente vive pela fé, agora, fé em Deus. Fé de verdade. Para ter fé em Deus, tem que viver em comunhão com Deus. Não é assim? Aleluia. E a verdade prática da nossa lição diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Estamos aqui pelo amor de Deus, né? Saímos a campo para evangelizar pelo amor de Deus. Enfrentamos diversos obstáculos pelo amor de Deus. E não se perguntar por quê, né? Temos que pelejar, porque temos que lutar, porque temos que buscar as almas que se encontram perdidas, porque temos que levar a missão, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor que temos a Ele, mas também pelo amor que Ele teve primeiro por nós, né? Que enviou o seu único Filho para morrer em morte de cruz. Antes da gente amar a Deus, Ele já amava a nós, né? É importante isso. Aí ele diz, o amor de Deus, né, é a verdadeira motivação. Qual o motivo que o crente tem, né, para fazer o que faz, né? Buscando ao Senhor, passar 2 horas sentado nos bancos duros, né? É por amor, né, irmão? E nem sente, né? O banco é duro, mas quando Deus começa a derramar da sua graça, como nosso irmão dirigente já falou aqui, né? Passou tão rápido, quando o negócio é tão bom, passou tão rápido que a gente nem, né, percebeu. Mas que Deus venha nos abençoar e derramar da sua graça. Diz aqui o Evangelho apresente o Evangelho a outras culturas. Para isso, vamos analisar
como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Ele escolheu Abraão, né? Para através de Abraão, abençoando Abraão, toda a família da terra teve o privilégio, ou temos, né? Não é só no passado, é hoje, porque nós também fazemos parte, que somos descendentes de Abraão, pela fé, né? Então, através da família de Abraão, dos descendentes de Abraão, a nossa família, a igreja do Senhor, também foi contemplada, não é? Com as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Nós somos, podemos alcançar também aquilo que Deus prometeu a Abraão lá no passado. Hoje nós temos esse privilégio, né? Eu costumo dizer, às vezes, como sou avô, com muito orgulho, aí eu costumo dizer que né, nós que somos avô e avós, né, já estamos incumbidos naquela promessa de Abraão, quando ele diz: verás os filhos dos teus filhos, né? Aí a gente já estamos, o Meliano chega a rir, já estamos, graças a Deus, tá, irmão, enganjado nessa promessa, né? Mas que Deus continue nos abençoando, nos contemplando, nos dando da sua graça. Aqui no segundo ponto da lição, diz assim: a expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia, né? Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão bendita toda a família da terra. Gênesis 12, versículo 13. Né? Há uma bênção, né, espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, versículo 8 ao 16. Amém, irmão? Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Relatório. Eu sou todos com a paz do Senhor. Amém. Conforme a autorização do nosso dirigente, relatório da segunda lição do quarto trimestre, com o título Missões Transcriturais na Origem da Natureza de Deus. Confesso que estava ansioso para dizer o relatório que, graças a Deus, a Escola Bíblica Dominical realizou hoje. Alunos matriculados 70, ausentes 8, presentes 62, visitantes 11. Com isso, o total de assistência de pessoas presentes foi de 73. 73 pessoas ouvintes aprendendo a palavra de Deus. Bíblias 68, revista 35. A sala das irmãs, não sei nem o que a gente vai fazer ali, porque teve que improvisar, que não deu nem na frequência. Teve que fazer do outro lado. Teve que escrever no outro lado, que não coube nem na frequência. 21 irmãs matriculadas, 14 irmãos matriculados.
adolescentes 13, jardim de infância 8, juniores 10. Todas as classes, graças a Deus, cresceram muito e vai crescer mais para a glória de Deus. Amém. Porque dele, por ele, para ele, seja para sempre a glória. Quem diz amém? Antes de falar mais alguma coisa, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Nós aprendemos aqui com as irmãs. Quem foi o primeiro missionário? Não falem. Quem foi o primeiro missionário da Bíblia, irmãos? Os irmãos ali atrás. Quem foi o primeiro missionário da Bíblia? Quem? Quem foi? Foi o próprio Deus. Por quê? Entendam. Quando Deus ele deixa uma ordem, dizendo, ó, não coma do fruto. Adão e Eva vão lá e comem. Deus tinha deixado a ordem, porque se eles comessem, eles iriam morrer. Deus já tinha deixado a ordem. Se Deus não se importasse com eles, tinha deixado eles de mão. Ou não? Hoje eu dei uma ordem, não me respeitaram, vou deixar de mão. Mas Deus foi lá e disse, Adão, onde estás? Deus foi lá resgatar eles. Redentor é quem liberta. Deus foi lá para libertar o homem da escravidão do pecado e deixou a primeira promessa. No livro de Gênesis capítulo 3, versículo número 15. E aí nós temos a essência do amor. Quem é a essência do amor? O próprio Deus. A essência do pecado. Outra pergunta, essa daqui eu não mandei para as irmãs não, vai ser para toda a igreja. Aonde se originou o pecado? Aonde? Tem certeza? O pecado se originou aonde, irmãos? Na terra? Quem acredita que foi na terra? Levante a mão direita aí. E se eu disser para você que o pecado iniciou no céu? No coração de um querubim. Livro de Isaías capítulo 14, versículo 12. Ele é a origem do mal. A origem do pecado nasceu nele. Enquanto o nosso Deus é a origem do amor, é a essência do amor, o adversário é a própria origem do pecado. E daí tem muita coisa. Tem mais coisa para a gente falar, mas vai ficar para a semana que vem. Quem é que vem semana que vem? Diga glória a Deus. Vem mesmo. Olha, Jesus está vendo, viu? Vamos ficar em pé e vamos agradecer o trabalho do Senhor. Muito obrigado a todos por vocês terem vindo. Estudem a lição, preparem perguntas. Nós vamos estar escalando 2 professoras para estar conosco semana que vem. Cadê? Irmã Lide. Semana que vem a senhora está com a responsabilidade de preparar uma saudação para trazer para as irmãs. E, irmã, não adianta olhar para o outro lado, irmã Jailma, é pior. Não adianta não. E a irmã Jailma? Tá certo. Então, irmã Lide e irmã Jailma, semana que vem. Amém? A próxima semana, cadê? A irmã Ediane, irmã Edjane. Aceita o desafio? Vou deixar vocês orando. A gente tem que dar oportunidade para o povo, irmãos. Porque como é que vai desenvolver? Tem que dar. Eu não consigo fazer essa obra sozinho. Vocês são os nossos ajudadores. Somos cooperadores de Deus.
Quantos carecem de oração? Deixa eu aqui chamar. Irmão Ziene, venha cá orar agradecendo em nome de Jesus. Texto áureo, antes da irmã Ziene, vem aqui nosso irmão Sandro Lucas. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Repita comigo. Texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é. E serás o pai de uma multidão de nação. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Assim como determina o nosso dirigente, irmão Anderson, vamos orar agradecendo a Deus por esse trabalho. Assim oremos. Senhor nosso Deus, neste momento, estamos diante da Tua presença, te agradecendo, ó Pai, por mais uma aula, Senhor, por mais um culto, Deus, que foi realizado nessa noite, por tudo quanto aprendemos da Sua parte. Continua, Pai, nos ajudando, derramando o Seu poder, abençoando a Tua igreja. Despede cada um em paz, Senhor, para os nossos lares, nos dando livramento e proteção, e venha nos conceder uma boa noite. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhe para o seu irmão e diga: foi bom você ter vindo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.